Olá, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Eu sou Francisco de Souza Oliveira e, como está aí na tela de vocês, nós vamos trabalhar as sevianas. Estamos fazendo o curso, né, que são os pilares da geometria no triângulo. Sabemos que pilares são colunas de sustentação de qualquer construção e nós vamos construir o estudo dos triângulos e aí vamos traçar alguns pilares. Comigo ficou os pilares chamados de sevianas, que são elas a altura, a bissetriz e a mediana. Essa imagem linda aí é para mostrar para vocês que nós temos triângulos até nos seres vivos, nós temos triângulos em tudo, na natureza, nas construções humanas. Mas o que é seviana? Quando eu pego e traço uma reta, e essa reta passa pelo vértice de um triângulo e ela passa por um ponto do outro lado do triângulo a esse vértice, aí ela vai determinar uma seviana. E o que é que vem a ser a seviana? A seviana é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao lado oposto dele. Aí na imagem aqui você tem um pontinho vermelho, o ponto A. Se eu pegar e ligar o ponto A um ponto qualquer no lado BC, esse segmento de reta que vai de A a BC será chamado de seviana. E quais são as principais sevianas no triângulo? A mediana, a bissetriz e a altura. Botei essa página aqui para vocês darem uma olhada dos conhecimentos que nós já temos, né? A gente já sabe, por exemplo, que os triângulos são polígonos de 3 lados. E os triângulos eles se classificam de duas formas. Eles se classificam quanto aos ângulos, e quanto aos ângulos eles podem ser acutângulos, retângulos ou obtusângulos. Eles se classificam quanto aos lados, podem ser isósceles, equiláteros ou escalenos. Já sabemos também que a lei angular ela vai nos dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Lembrando que nós estamos trabalhando na geometria plana, né? Geometria euclidiana. E quais são as sevianas? Como já foi dito e mostrado para a gente, as sevianas são a altura, a mediana e a bissetriz. Note que a altura ela vai formar com o lado oposto um ângulo de 90 graus. A mediana vai, no lado oposto, dividir esse lado ao meio, enquanto que a bissetriz interna de um triângulo, ela divide o ângulo de onde ela sai ao meio. E essas sevianas, elas são em número de 3, porque o triângulo tem 3 vértices, então vai partir 3 sevianas de cada vértice, né? Isto é, 3 sevianas de cada triângulo, uma seviana de cada vértice. Quais são os pontos de encontro dessas sevianas? O baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das medianas. As 3 medianas vão se encontrar num ponto dentro do triângulo chamado baricentro. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. As bissetrizes vão se encontrar dentro do triângulo, num ponto chamado incentro. O ortocentro é o ponto de encontro das alturas. O ortocentro é o encontro das 3 alturas do triângulo, que podem ocorrer na região interna do triângulo, podem ocorrer num ponto vértice do triângulo, ou ainda podem ocorrer na região externa do triângulo. Aí você também está vendo a mediatriz e o ponto de encontro das 3 mediatrizes do triângulo são chamadas de circuncentro. A mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio do triângulo, mas formando com ele um ângulo de 90 graus. Quais são medianas? Nessa tela aí nós podemos ver a definição, que medianas são sevianas que unem um vértice ao ponto médio do lado oposto. Olha que maravilha, você está vendo aí 3 segmentos de reta dentro do triângulo. E esses 3 segmentos de reta se encontram num ponto que normalmente, a gente chama de ponto G. Então, quando eu vi falar, onde é o ponto G? O ponto G é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. E esse ponto G ele é chamado de baricentro. E o que é o baricentro? O baricentro ele é o ponto de equilíbrio do triângulo, ou seu centro de massa. Então,
uma região triangular ela vai estar em equilíbrio desde que seu baricentro esteja no eixo da gravidade. É uma coisa bem interessante usada pelos físicos. Os segmentos e pontos notáveis de um triângulo. Observe que eu estou apresentando slides para vocês de forma bem repetitiva, acrescentando algo a cada slide, mas repetindo bastante para que nós fiquemos com o conhecimento bem assimilado, tá certo? É a assimilação da aprendizagem aqui que nos interessa. A mediana e o baricentro. A mediana de um triângulo é o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. E as três medianas de um triângulo se encontram em um único ponto denominado baricentro. E o baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo. Olha só, nós temos aí os três tipos de triângulo. O triângulo acutângulo, o triângulo obtusângulo e o triângulo retângulo. Observe que o ponto G, independente de qual classificação do triângulo, ele vai estar sempre na região interna do triângulo. Isso é muito importante a gente saber. Quais são as propriedades do baricentro? Na próxima aula, nós vamos trabalhar bastante sobre como calcular com essas propriedades, mas aqui já é para a gente ir fixando. E eu peguei esse slide lá do professor Rodrigo Carvalho, onde está dito aqui que em todo triângulo, o baricentro divide cada mediana na razão de 2:1. Ou seja, a medida do baricentro ao vértice é o dobro da medida do baricentro ao ponto médio. Olha só, na prática o que é? Você pega a mediana, digamos que a mediana dê 9 centímetros. Então você vai dividir ela em 3 partes iguais, 3 partes de 3 centímetros. Do ponto médio do lado oposto ao baricentro vai ter a primeira parte de 3 centímetros. Do baricentro para o vértice vai ter a segunda parte e a terceira parte, ou seja, vão ter 6 centímetros. Então, do ponto médio até o baricentro é a metade da medida que vai dar do ponto médio até o vértice do triângulo. Essa é a propriedade do baricentro. Vamos agora aqui nas bissetrizes. Gente, é fascinante, né? A matemática, a geometria, o estudo dos triângulos. Bissetriz é o segmento que parte de um dos vértices e divide ao meio o ângulo deste vértice. Observe aí que o ângulo A ele tem 70 graus e esses 70 graus é dividido em 35 de um lado, 35 do outro. O vértice B, o ângulo B tem 50 graus e aí foi dividido 25 de cada lado. E o ângulo C tem 60 graus que ficou dividido pela bissetriz em dois ângulos de 30 graus. E como é chamado esse pontinho I do encontro das bissetrizes? Ele é chamado de incentro. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. E tem uma circunferência amarela aí traçada dentro do triângulo. Ela é uma circunferência inscrita no triângulo. Então, ela vai tangenciar cada lado do triângulo bem no ponto médio dele, tá certo? Não, ela vai tangenciar bem onde a bissetriz bate. E ela vai tangenciar, certo? E o centro dela será o incentro. O centro da circunferência inscrita será o incentro. Do incentro para qualquer lado do triângulo será a mesma medida, porque é o raio da circunferência inscrita. Então a propriedade do incentro é essa. Esse é o centro da circunferência inscrita no triângulo, ou seja, a circunferência tangencia os lados dos triângulos nos pontos P, Q e R. E esse SP, SQ e SR são iguais, e eles são iguais porque exatamente ele é o raio da circunferência inscrita. O incentro. Continuando ainda no incentro, as três bissetrizes internas de qualquer triângulo são concorrentes em um único ponto. Este ponto é chamado de incentro. Observe que eu estou tendo cuidado de estar colocando para você, para que você assimile bem a aprendizagem. E quais são as propriedades do incentro? O ponto D, incentro, é o centro da circunferência inscrita.
O incentro sempre é interno à circunferência e interno ao triângulo. O incentro, ele tem a mesma distância dos três lados, ou seja, ele é equidistante dos três lados. Agora vamos para a altura. O que é essa altura? A altura de um triângulo, ela é um segmento de reta que parte do vértice e vai ao lado oposto. E no lado oposto, ela tem que formar com esse lado um ângulo de 90 graus. Olha, lembre lá da educação física, a professora de educação física pede para você ficar bem reto. E aí ela vai passar uma fita métrica do seu calcanhar, debaixo do seu calcanhar até o ponto mais alto da sua cabeça. Observe que você tem que estar bem reto. Ou seja, você tem que estar formando um ângulo de 90 graus com o chão ou com o lugar onde você estiver em pé. Perpendicular é isso. Perpendicular é formar um ângulo de 90 graus. Então, a altura ela é perpendicular ao lado oposto. E o que é ortocentro? O ortocentro é o ponto de encontro das alturas que nós estamos trabalhando aqui. É o ortocentro. Vamos lembrar lá de ortopedia, né? Os ortopédicos para botar a nossa coluna no lugar, né? As alturas são perpendiculares aos lados por elas interceptados e os únicos pontos notáveis que podem ser externos ao triângulo são o circuncentro e o ortocentro. E vamos ver que o ortocentro nem sempre vai estar, como na figura aqui, dentro do triângulo. Observe aqui nessas três figuras. No triângulo acutângulo, quando os ângulos são menores que 90 graus, o incentro estará sempre dentro do triângulo. No triângulo obtusângulo, quando nós temos um ângulo maior do que 90 graus, o incentro, que é essa bolinha O aqui, vai estar sempre, o ortocentro. O ortocentro vai estar sempre do lado de fora do triângulo. E o retângulo, triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo reto. Então, olha que propriedade interessante aqui. O ortocentro ele só está dentro do triângulo se o triângulo for acutângulo. O ortocentro vai estar fora do triângulo se ele for obtusângulo. E o ortocentro vai estar no próprio vértice do ângulo reto do triângulo se esse triângulo for retângulo. Então nós vemos aqui a vovó e os seus dois netinhos. A vovó está dizendo para os seus dois netinhos que a mediana, a bissetriz e a altura relativas ao mesmo lado de um triângulo geralmente não coincidem. Elas são diferentes, geralmente. Aí o netinho castanho diz: mas vovó, se o triângulo, a bissetriz, a mediana e a altura relativas são iguais, esse triângulo ele pode ser isósceles. O triângulo isósceles, o ângulo formado pelos dois lados iguais, medidas iguais, eles vão ter o mesmo segmento de reta para a altura, o mesmo segmento de reta para a bissetriz, o mesmo segmento de reta para a mediana. Aí o loirinho diz, viu? O loirinho está dizendo aqui, ó, mas se o triângulo for isósceles, a mediana, a bissetriz e a altura relativa à base coincidem. É interessante, queridos, que se o triângulo for equilátero, as três medianas serão iguais às três bissetrizes, que serão iguais às três alturas. Essa é uma característica do triângulo equilátero. Queridos, até a próxima. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima postagem. Nós vamos estar lá na plataforma e também enviando para o grupo de WhatsApp uma lista de atividades para vocês fazerem e entrar em contato comigo para poder eu estar fazendo as correções e tirando as dúvidas, ok? Um abraço!